Então, voltando para o nosso exercício, né? É, deixa eu baixar isso aqui, beleza. Tá. Voltando para o nosso exercício, a gente viu que o Rembrandt faz predominantemente esse movimento de ir na direção da luz e voltar, e sobretudo ir na direção do escuro e voltar para a cor, né? Para desdobrar as cores. Bom local de entrada da cor, tá? Tá com dúvida, quero entrar com uma cor nova no quadro, estou meio inseguro ainda. Não vai botar ela no cinza médio, bota ela, começa a misturar com os escuros e os claros, que ela vai entrar com mais naturalidade, vai se integrar mais ao contexto. Então, mas ele não faz isso aqui, a gente viu que também tinha uns neutros lá, né? Então ele faz essa dinâmica também de saturação da cor, e assim como uma ligeira dinâmica de matiz, porque a gente encontrou também uns verdes ali, né? E o amarelo e o branco está sendo misturado ali direto, né? Então ele está sempre puxando um pouquinho também na direção do amarelo. Ele também fez, mas são secundárias. Primeiro vem a dinâmica de luminosidade. Então vamos voltar lá. Vamos voltar, vamos tentar matar esse cara daqui. Bom, então voltando aqui à composição propriamente dita, né? Então ele fez essa passada entre os escuros para ir na direção dos frios aqui também, para os tons esverdeados, e tem esse neutro aqui no meio, começa a surgir, a gente sente um certo neutro aqui no meio, né? Ele dividiu esse neutro cromaticamente, ele divide duas áreas, o laranja ao meio, né? Ficou laranja para um lado, laranja para o outro. Provavelmente ele vai integrar esse neutro aí com o resto da composição, fazendo uma passagem. E aí a gente começa a imaginar, né? Se fosse eu, o que eu faria, né? Puxar esses neutros aqui para esse lado, onde tem a tensão entre, para esse lado de cá, né? Onde tem a tensão entre quente e frio. Ora, se fosse eu jogaria esse neutro, espalharia esse neutro para esse grupo aqui de trás, né? Se eu conseguisse neutralizar isso aqui um pouco mais, esses cavaleiros aqui ganhariam um calor por contraste, né? Se eu neutralizo os laranjas todos aqui do fundo, esses cavaleiros aqui ganham um certo calor e destacam essa diagonal aqui, né? O que ficaria interessante, porque ficaria um ângulo mais assim, fechando com esse, né? Faria um ritmo assim, né? Então, se fosse eu neutralizaria numa terceira etapa, numa etapa seguinte, eu neutralizaria esse lado de cá, só para vocês verem como é que a coisa funciona. São passos, né, que a gente vai dando. Ele entrou com encontrou os neutros ali, às vezes até sem querer, encontrou os neutros ali, mas aquilo começa a sugerir ritmo, começa a sugerir composição possível de ser desdobrada. E tanto é assim, tá? A gente viu aqui, né? Esse cara aqui, ele mantém no eixo, né, dos laranjas, então esse neutro aqui é deliberado, né, não é, se ele quisesse manter no eixo, ele continuaria naquele mesmo esquema, né? Que é esse? Ah, marrom, laranja, escurece com marrom e volta iluminando com laranja. Se for mais claro que o laranja, amarelo e branco em cima do laranja, é aquele eixo mais difícil do claro escuro. Mas se ele começar a botar esse marrom com mais preto e voltar com laranja, o resultado é um siena. Você vê, entre esse tom e esse aqui de cima é mais frio e esse aqui está no meio do caminho, não é quente nem frio, é o terra de siena, né? Que é o laranja com preto. Aí ele está no. O terra de siena contém as três primárias, equilibradamente, então é o neutro, cromaticamente é neutro. Então ele já começa a dar esses indícios, né? Que ele fez uma passagem entre o neutro antes de chegar no frio, né? Ele veio dos quentes, né? Que está tudo aqui embaixo ainda, foi para o neutro e foi para o frio. Aqui tem uma dinâmica de saturação, né? Tá acontecendo simultaneamente, evidentemente, ao claro escuro, que o Siena é um neutro escuro, né? Não é um neutro no tom da cor, né? Num tom de uma cor intermediária ali no cinza médio. É um neutro mais baixo, não é um neutro mais escuro. E a dinâmica de Matiz? A dinâmica de Matiz, ele priorizou é, esse, esse, esse verdezinho que começa a nascer aqui, mas violeta, nesse caso, não tem. Naquele outro quadro tem, né? Nesse aqui tem, né?
Esses tons aqui, que cor é essa aqui? É o marrom com branco. Marrom com branco dá esse tom violáceo, né? Que ele vai se apropriar aqui nessa pintura para desdobrar uma outra dinâmica de matiz. Mas vamos ver aqui, fechamos aqui? Fechamos. Vamos voltar lá. No exercício. Ih, eu apaguei. Voltei. Ih, já fiz uma bagunça aqui, não dá nem para ler mais. Vocês estão anotando aí de maneira limpa, né? Fundo laranja, ação dos escuros, prioridade. Vou botar o preto aqui para não bagunçar. Faço o meu desenho pensando nessa hierarquia, né, entre definido e indefinido, em criar um ritmo de pretos e dinâmicas e tal. Boto alguns claros lá para ganhar mais destaque, que vão ser pontos de grande peso, né, pela economia, né, que eles tenham, né, será um grande peso. Agora, na hora de pensar, num segundo momento, numa terceira etapa, né, começa o meu quadro assim, né, numa terceira etapa, começa a raciocinar também um jogo de quente e frio. Qual é o melhor método de entrada dos frios sobre um fundo laranja que já é quente? É pelos escuros mesmo, né? Onde tiver os meus escuros, meu marrom, né? Meu marrom escurecendo em primeiro lugar, ele vai se transformando gradativamente em preto. Ele vai tendo mais preto nele, né? Eu vou botando mais preto nele. Ora, se eu voltar com branco aqui, eu tenho azul, cinzas frios e azulados. Se eu voltar com amarelo, eu tenho verde. Tá? Então, esse é um bom ponto de entrada para desdobramento das cores, para eu chegar no outro lado do balão cromático. Agora, se esse marrom bater com esses claros aqui, esses amarelos e brancos, eu tenho os neutros. E aí, secundariamente, eu posso, de repente sujou ali, tá. Não, não gostei. Volta, tenta achar de novo o eixo dos laranjas ou dos frios. Não, mas esse neutro aqui ficou, ainda estou na dúvida mesmo, vou me aproveitar dele. Vou fazer uma passagem para os meus frios para não ficar tudo quente e frio, né? É, igual xilografia, né? Branco e preto, né? Eu vou fazer uma dinâmica, né? Uma passada entre uma coisa e outra, pode ser pelo dinâmica de saturação ou pela dinâmica de matiz. Beleza? Então vamos lá para nossa paisagem. Aqui, que é aquela pequenininha, tá? Folhinha 4, tá? Sobre madeira, então não precisa muita tinta para a coisa funcionar, tá? A intenção aqui é uma paisagem meio na horizontal, em termos de objeto, né? Em termos de desenho da forma, é uma paisagem na horizontal. Vou botar logo aqui em preto e branco para a gente ver primeiro essa parte, né? É uma paisagem que tende a ser mais na horizontal, mas tem a árvore aqui meio na vertical inclinada e essa casinha aqui também, né? São as duas verticais. Tem uma torrezinha lá atrás também, tem um ritmo ali tem três, tem ritmo, né? Um, dois, três. Verticalidades pregnantes ali, né? Estão funcionando como ritmo, né? Agora, ali o tema principal é o rio, né? Debaixo da ponte ali tem um barquinho, tem esse barquinho aqui na frente, a árvore em cima e tal, né? É, mas o tema principal é esse movimento aqui do rio, que a cor acompanha, tá? Mas vamos ver primeiro o claro escuro, né? Em termos de claro escuro, o que a gente pode raciocinar? Agora, cadê o ritmo? Preto, eu tenho preto aqui no meio, tá? Interessante isso, porque lembra a gravura dele, né? Ele recusa destacar contorno, né? O contraste principal está mais no meio da forma, né? Mais nesse desenhozinho aqui desses galhos de dentro do que ali do lado de fora, tá? Porque o escuro dele vem por aqui, desce pelo meio, cai para lá, aqui ele chega perto da borda, mas predomina mais no meio mesmo. Então, tem preto aqui, tem preto aqui, tem preto aqui, nessa horizontal inteira, né? Tem preto aqui embaixo, né? Tem aquele pontinho ali, tem um barquinho aqui bem escuro também, né? Então, ele marcou alguns pontos de preto, o resto é passagem, o resto é dinâmica, né? O resto é fluidez.
Olha, os pontos de destaque dão ênfase no que ele vai fazer, né? Ele tem uma verticalidade, esse escuro aqui quer fazer um movimento assim, nessa diagonal aqui, né? Ascendente, né? E corrobora com isso o desenhozinho aqui, porque aqui eu tenho preto também, ali eu tenho um pretinho também, mas já é um preto mais integrado, ou seja, dentro de uma dinâmica, né? Ele está participando de uma fluidez, não está ganhando tanto destaque. Mas eu tenho uma tensão que vai nesse sentido da diagonal, que acompanha aquele movimento do caminho ali, né? E ele se repete aqui, 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 né? Tem aqui no telhadinho, né? Então tem um padrão, né? Um ritmo ali que começa a se instaurar de diagonais ascendentes, que começa a fazer esse link aqui dessa grande diagonal ascendente, né? Atravessando a brincadeira inteira, né? Quebrando aquela rigidez vertical da árvore e da casa, né? Isso é feito por uma grade de linhas que não é o objeto em si, sim as linhas que o compõem, né? Que vão criando ali um ritmo, né? Beleza. E no outro sentido tem alguma coisa? Não. O que tem é isso aqui e isso aqui. Então ele quase quer fazer uma seta. E de fato, né, na cor, né, aqui, isso aqui é fundo mesmo, tá, gente? Eu vi lá no original, fiquei muito tempo olhando esse quadro. Aqui é a imprimadura mesmo, né? Ele deixou ali o laranja. E se vocês repararem, está no mesmo tom de claro-escuro desse cinza frio azulado que está aqui do lado. Então ele botou um cinza frio no mesmo tom de claro-escuro do laranja para equilibrar os dois, né? Para não haver dinâmica de claro-escuro, e sim é uma tensão cromática, né? É uma tensão cromática que está acontecendo aqui, e a gente já tinha visto ali também, né? É uma tensão cromática e não tonal, né? Então, ele equilibrou ali o eixo do claro-escuro para a cor funcionar nela mesma. Então, já está indicando ali uma separação entre o ritmo da cor e o ritmo das luzes, né? Funcionam de maneiras separadas. Ora, como é que ele faz isso? A luz vem para cá, a gente viu, bate aqui e volta, né? Meio que ricocheteia. Não vem para cá, aqui está no cinza médio, né? Quem vem para cá é a cor, né? Então a luz está fazendo uma coisa e a cor está fazendo outra, né? E a linha? Pô, a linha está fazendo uma terceira aí, né? Tá vendo esses eixos aqui da diagonal e algumas verticais, né? Que estão balançando ali no jogo, né? Ah, mas como é que ele faz isso, professor? Oh, aqui o céu é bandeira, né? Da aguada de preto, o fundo está seco, o preto não se mistura com laranja, então não vai dar cena. Aqui funciona como um cena ótico, é uma mistura ótica. Mas ele não tem a tinta terra de cena úmida ainda. Então, se ele vem com preto e volta com branco em cima, sem passar pelo cena, né? Dá um cinza frio azulado, né? Direto, né? Aqui ele fez essa jogada e aqui ainda deixou respirar branco em cima do laranja mesmo, né? Para dar uma luz quente, né? E aí ele foi na direção dos frios, por um lado. Aí o outro, ó, preto com amarelo, dá verde. Onde é que está o verde? Está aqui, 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 aqui. Então ele está usando da mesma maneira o preto como entrada de uma variação de cor, né? Por um lado, ele vai para os frios azulados e no meio do caminho ele volta para o verde. Ora, ele veio cá para baixo, né? Ele veio cá para baixo, para o preto. Ele não fez uma dinâmica aqui, ó, de verde. Ele foi para lá para baixo e voltou para o verde. Foi lá para baixo e voltou para o azul. Mas não há passagem entre o azul e o verde, ou entre o verde e o laranja. É um movimento tonal mesmo, apoiado no preto, no tom mais baixo, né, nessa escuridão aqui. Ele desceu para o preto e volta para a cor. Desceu, foi lá para a luz e volta para. Aí ele começa a fazer variações de cor. Mas não há, na verdade, não há uma passagem dinâmica entre o laranja, amarelo, deixa eu ver nos quadros impressionistas, né? Verdes até chegar ao azul, né? É um movimento mais ligado a essa dinâmica tonal mesmo de claro-escuro, a dinâmica de luminosidade de claro-escuro é que está em causa aqui na brincadeira. Então, no nosso exercício, nós vamos fazer isso, tá? Vamos pensar, sobretudo a partir desses pretos, essa entrada de variação de cor. Essa entrada de variação de cor é que nos interessa
num primeiro momento, tá? Como uma primeira ação ser raciocinada para depois se pensar nas demais, né? Mas ele está fazendo a passada, sim, nesse aspecto mais tonal mesmo, isso que eu quero enfatizar. Ora, se não é indo na direção do frio, como seria onde estaria aqui o eixo de claro escuro do laranja mesmo, a monocromia de laranjas, né? Ora, aqui, né? Aqui tem marrom, tá vendo? Como é que esse escuro é quente, e o dos barquinhos, os barqueiros também são quentes, né? Se ele volta com laranja, ele acha esses tons de siena, bem alaranjado, mas aqui é mais siena mesmo, e tal, no eixo dos laranjas, indo na direção da ponte, né? Um bom exemplo disso também é aqui, né? Esse grupo de árvores aqui, ó, é laranja. Só que ele vai na direção do preto, por um lado, e amarelo e branco na direção do outro, né? O amarelo e branco se destaca, é, esse mesmo amarelo e branco que se bater em cima do verde dá esses terras, essa vegetação, né? Esse terra verde mais luminoso, né? Esse verde mais claro, né? Que está aqui, ó, é um verde mais claro, né? Então vai com preto, volta com laranja da terra de cima. Vai com preto, volta com amarelo ocre da terra verde. O amarelo ocre com branco dá um verde mais luminoso, mais saturado, né? E assim ele foi indo e voltando, escurece e clareia, e a cor vai se desdobrando desse movimento, né? É um movimento úmido sobre úmido. É evidente, essa primeira camada que eu vou escurecer com preto, eu não vou saturá-la com muito preto, eu vou dar uma aguadinha, um esfregaçozinho rápido, com pouca tinta, para conseguir voltar. É mais para desdobrar. Mas esse preto que está aqui também, então ele serve de link, ele faz essa ligação, né? Então há uma monocromia aqui também, né, nesse jogo. E é interessante, inclusive, tá? Por quê? Aqui eu tenho uma forma, tá vendo? Desse laranja fazendo isso aqui, apontando aqui, que tem a ver com essa forma de cá, né? Então a gente começa a ver que tem uma grande força, na verdade, que acompanha essa diagonal ascendente, né? Não é só essas linhas aqui na diagonal, não, é a própria dinâmica da cor também está corroborando. Repara aqui, ó, como é que tem uma faixa aqui, ó. Está lá mesmo. É um quase nada meio amarelado, é uma cor meio indefinida ali, que respira o amarelado da árvore, né? E quebra aquela faixa de azul, fazendo esse link com essa escuridão da parte superior. Então tem um movimento que faz isso aqui, né? Beleza. Aí, bom, aí ele vai para o verde, vai para o verde, vai para o verde, pulou para o laranja. Quem está no meio aqui é o escuro, né? Preto com amarelo dá verde, preto com vermelho dá marrom. Aqui é marrom mesmo, tá, gente? Esse aí eu tive cuidado de ficar. Opa. Tem vermelho no quadro? Não, mas tem marrom. Vermelho com preto. Aqui, ó. É o marrom que escurece o laranja, né? Que a gente viu, né? Naquele esquema. Aqui o marrom. Aqui nem tanto, mas aqui a gente sente novamente, né? É esse marrom que separa, né, o frio do quente, né? Então ele fez essa divisãozinha ali dentro da escuridão, né? É preto e amarelo, preto e vermelho, preto e branco. Escurece, clareia, vai desdobrando a cor. O eixo principal é essa dinâmica. Bom, isso por um lado, né? Então, bom, marrom escurece o laranja, aqui a gente viu, né? Aqui nessa árvorezinha a gente viu isso. E por outro lado, ora, por outro lado, para o lado da luz, né? Como é que eu ilumino um laranja? Com amarelo e branco. Aqui, cor mais saturada do quadro, tá? É um terrazinho alaranjado, safado, mas que tem uma grande vibração cromática dentro do contexto, né? Porque ele começou a esfriar em volta, então acabou destacando, né, o calor daqui. Aqui é opacidade, aqui não é transparência. Ele tacou o laranja e veio com o amarelo e branco em cima, então deu um peso, né? Diferente, né? Aqui, né, tem pesos diferentes, porque é o peso da tinta colocada ali, aplicada, cobrindo o fundo, né? Sem deixar o fundo respirar, né? Então, aqui ele achou um quente mais efetivo, né? Que é o tom de laranja, também
é importante essa linha de cá, né, que atravessa isso tudo, apoia esse movimento da árvore, querendo ascender, balançando, como se fosse um sopro. Sopro de quê? Da luz, cara. Esse quadro tem um encantamento surpreendente mesmo, porque esse azul aqui, aqui a gente vê ele respirando também, né? Esse azul, essa luz, né, que está batendo no pôr do sol, bate na árvore e bate no rio, né? Só que dá para ver aqui, mas está na cara que esse rio continua para cá para trás e escondido aqui tem um ponto de onde esse azul é quase tão intenso, mesmo que ele não tenha sido colocado, ele está ali, né? Quase tão intenso quanto que está no céu, funcionando como um lugar de rebote, né? Esse azul bate aqui e volta na árvore, né? Faz uma cunha aqui, assim, né? Não, repara que não é aqui não que acontece, não é no barquinho, no ponto, aqui é um ponto estável, né? Arredondado, né? Então dá uma estabilidade. Mas não é aqui que acontece, é aqui atrás, né? Que a luz volta, né? Então é uma sacada genial, eu achei que ele conseguiu. Então, no frigir dos ovos, eu tenho. Ó, as linhas estão fazendo um jogo ali, uma tensão aqui que faz isso, mas o claro-escuro quer fazer esse movimento de retorno, e a cor quer atravessar na diagonal, né? Porque aquele azul dialoga com esse azul de cá, né? Ainda mais porque ele está valorizado pela tensão de cores complementares aqui, né? Então, ele vem para cá e vem meio que esfriando, né? É o azul, verde, e aí quente, né? Então, ele vem meio que passa. E essa dinâmica de Matiz, né? Essa passagem ligeira, que é meio em áreas, não é bem uma passagem, não tem azuis mais esverdeados, nem verde mais azulado, é mais azul, verde e laranja, né? Essa passagem dá uma certa profundidade, uma certa espacialidade, dá ar àquela região, né? Respira ali, né? E aí ele faz essa passagem. Mas eu vou começar por aí? Não, eu vou começar pelo eixo, pelos cenas, né? É o marrom que eu vou desenhar e tal, volta com laranja, eu vou sentindo a forma, meu desenho do que eu quiser fazer e tal. Esse marrom pode respirar mais num lado, no outro, e aí ao construir esse jogo de claro-escuro, pensando nos meus ritmos principais, né, que eu quero marcar, e o resto vai ser dinâmica, que vai fluir, vai se juntar as coisas, né? Vou pensando nisso e isso já vai sugerindo ali um jogo de claro-escuro e de cor, né? Então, ao fazer essa primeira marcação, isso já começa a sugerir essas outras dinâmicas e ele, com grande sensibilidade, escutava, percebia. O fato é que esse é um belíssimo exemplo de autonomia, né? Entre a linha faz uma coisa, o claro-escuro faz outra e a cor faz uma terceira. Tá? Qual a diferença daqui? O princípio são o mesmo, você vê que ele vai para o preto e volta para o verde, né? O verde nasce da escuridão, né? E aqui ele tem um marrom vibrando como violeta, né? Porque o marrom, vamos voltar lá, esse cara daqui. Eu tenho um marrom aqui, né? Ora, se o vermelho com o branco já puxa ele para o fio, se eu botar um pouquinho de preto ou azul, né, porque é a mesma coisa, na verdade, né? Uma é paleta terra e outra é paleta luminosa, mas o preto e o azul são a mesma coisa. Até vocês já devem ter reparado isso, né? Às vezes a gente usa um azul ultramar, um azul mais potente, e se você trabalhar mais na aguadinha, ele funciona mais como escuro do que como cor, né? Ele funciona mais como preto do que como cor mesmo. Ele começa a vibrar mais cromaticamente quando se mistura com branco, né? Mas voltando aqui para o nosso vermelho. Ora, o vermelho está aqui no meio, né? Aqui nessa faixa intermediária. Ora, eu posso botar azul ou preto nele, eu escureço ele sem alterar o matiz. Se eu botar branco, ele já começa a esfriar. Se eu botar o branco em cima do marrom, vai ficar mais violeta ainda, né? Que é o que o Rembrandt fez aqui nesse quadro, né? É o que ele fez aqui nessa região. Aqui. Beleza? Mas é o tal negócio. Está vindo desde a escuridão, né? Ele está fazendo a cor nascer meio separado. Não há uma dinâmica, uma passagem entre verdes mais amarelados e tal. É uma dinâmica de luminosidade do verde. É uma dinâmica de luminosidade dos violetas. É uma dinâmica de luminosidade dos laranjas.
Isso predomina, né? Mesmo que tenha uma lógica interna ali, meio que separar verde, laranja e violeta. São as três cores secundárias, elas dialogam entre si, porque o violeta contém vermelho, o laranja também, o verde contém azul e o violeta também. Então, há um diálogo entre as secundárias, são mais interligadas uma à outra. E as primárias a gente viu que são mais herméticas, elas se isolam, né? Elas tendem a funcionar mais como pontos estáveis, estanques e separados. As secundárias não, elas dialogam entre si, porque elas contêm as cores das outras secundárias, né? De uma outra secundária, pelo menos. Né? Então, mas esse movimento, né, ele está nascendo do escuro. Né? Parece aqui. Compara essa com essa. Ora, aqui é mais amarronado, é o marrom, né? Aqui é cor nenhuma, né? Não é nem frio nem quente, é o ciano, né? É o laranja com preto, né? É um neutro. É um neutro escuro, mas é um neutro. Né? Não, não funciona como laminha, porque não tem branco nesse tom de claro escuro. Mas o ciano é teoricamente neutro. E compara esse e esse, né? Como é que tem os verdes aqui dentro, é do escuro, né? Começa a puxar para o verde, começa a puxar para o siena, começa a puxar para os tons mais amarronados, se pegar o marrom com o branco da violeta. Aqui é uma festa, né? Em volta desse pano que está na cabeça da velha, né? Esse violeta, esse laranja, ele atravessa até encontrar a mãozinha lá atrás, aí daqui a pouco ele se transforma em um tom mais quente, alaranjado, daqui a pouco foi para o amarelo, ali tem uns terra verde, não vibra tanto, porque tem um verde mais saturado aqui do lado e empurrou esse verde para um tom mais quebrado. Mas tem frios esverdeados aqui, tá? Não é puro, não. Então, o preto é que está funcionando como... É uma possibilidade, não é? E ele consegue conquistar essa autonomia dos elementos usando essas dinâmicas de luminosidade como recurso. Então, vamos voltar lá. Né? Marrom é meu eixo para escurecer. Meu eixo para iluminar, amarelo. Vou botar preto aqui, né? Amarelo mais o branco. É o eixo para iluminar. Aqui para escurecer e aqui para iluminar. Né? Do preto a gente já viu que pode ir para os verdes, para o azul e para o violeta, se quiser. Né? Pô, eu vou fazer os três? Não. Eu vou azul e complementar, então vamos começar pelo azul mesmo. Vou destacar esse cara aqui. Se surgir oportunidade, de repente, mais à frente, de usar violetas e verdes, eu até uso. Mas, como prioridade, como eu estou fazendo um exercício, seguindo a hipótese de trabalho dele, então, como prioridade, eu vou me concentrar aqui no azul mesmo. E aí? Porque aí eu já começo a entrar com branco. Se eu botar amarelo com branco, começa a dar verde. Mas não, vamos concentrar primeiro no branco em cima do preto para dar o azul mesmo. Aí, se ficar muito duro, muito isolado, eu começo a botar amarelo e branco com preto para obter uns certos verdes. Aí começa a haver a necessidade de desdobramento, de encaixar isso. Mas tem um sentido nascente, um sentido original, um norte que permeia a brincadeira. Não sei se era esse que ele tinha, a pintura dele fala que é esse, mas não sei se é esse. O que importa é a gente tirar algum. Antes de começar a trabalhar, eu estou fazendo uma proposta de projeto de processo. Né? Antes de eu começar a trabalhar, olhando pinturas que me inspiram, eu quero trabalhar essa autonomia, então como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso pôr? É uma confusão de possibilidades, eu tenho infinitas possibilidades, eu vou escolher algumas, vou cercar ali uma determinada hipótese, e se eu puder me apoiar ali em algum resultado que seja condizente com aquilo que eu estou procurando, beleza, isso é que faz a pesquisa, isso é que faz o estudo do pintor, olhar a pintura dos caras que você gosta, né? Isso é que dá a base do negócio. Aí, tirei dali uma hipótese. Agora, quando eu for lá para o meu quadro, vão aparecer outros problemas, outras questões ligadas à minha estética e tal, e aí eu vou complementando, mas eu já tenho um processo, eu já tenho uma ideia de um processo de formação
a ser desenvolvido e o que ele pode me oferecer de possibilidade, né? Que a gente está vendo ali. Então, eu estou recortando a possibilidade que foi explorada pelo Rembrandt para trabalhar essa autonomia entre ritmo de linha, claro-escuro e cor, e como eles dialogam entre si. Ele não fez tudo, ele não usou tensão de complementares, de matiz, ele não explorou, ele escolheu alguns componentes, né? Porque senão a gente fica doido, né? Aqui já tem coisa pra caralho, né? E se a gente complicar mais ainda, e enlouquece qualquer um mesmo. Então, estudar, organizar ideias, vamos tentar encontrar o eixo ali, que seria mais seguro, mais didático, mais natural de eu introduzir essa pesquisa da separação dos ritmos dos elementos visuais para criar um todo coeso. Beleza? Também faz parte da minha didática nova, que eu estou inventando, deu estalo aí de mudar. Vocês veem que eu mudei a abordagem, né? Era mais fenomenológica mesmo, vamos ver o quadro, daí a gente tira os conceitos, e agora eu entrei com toda a leitura mesmo. O que é a linha, o que pode fazer, o que a escudo pode fazer, o que a cor pode fazer, para a gente reconhecer, né, as opções que o Rembrandt escolheu dentro daquele elenco, né? Que o Rubens vai para outro lugar, o Leonardo vai para outro, né? Aí começam a haver as variações. Mas se a gente entendendo um, a gente tem a mecânica de pensar e de pesquisar, né? Então é interessante nesse aspecto também, não que você tenha que seguir. Eu recomendo, tá? Seguir. Tirei aqui um exercício, vou experimentar, vou fazer uma telinha ali que seja, aquele quadrinho da paisagem é um A4. Vou preparar um quadrinho A4 aqui, começa a raciocinar o que eu posso fazer, vai devagar, vai tentando costurar. Eu estou trabalhando com preto, mas já estou pensando lá no claro escuro, já estou pensando no desdobramento da cor e tal. Mas começa paulatinamente. Eu vou explorar essa etapa, eu vou explorar ao máximo. Vou explorar o jogo das formas, meus ritmos, minhas dinâmicas. Essa outra etapa eu vou começar a raciocinar o jogo de claro escuro com mais efetividade, onde é que vai estar minha luz, vai ser importante, vai ter peso. Segue a sequência, né? Segue uma sequência que inspire a criatividade, né? O que eu posso fazer com isso dentro do meu quadro é diferente do que o Rembrandt fez lá no quadro dele. A estética é outra, o espaço é outra jogada. Então, mudando também a nossa mecânica didática aqui, aí agora sim vocês vão apresentar aí alguma coisa na aula que vem, do que vocês estão pensando sobre isso, nas suas pinturas autorais, mas eu queria também uma outra coisa. Eu queria que vocês elaborassem alguma questão, alguma dúvida que ficou sobre essa aula agora, tá? Tira daqui, pô, isso aqui ainda estou na dúvida do que é. Elabora aí. Não é possível que eu tenha dito tudo com absoluta clareza. Eu quero que vocês pensando, evidentemente, linkando com que os problemas práticos da sua pintura autoral. Pensando nessa aula, eu tenho dúvidas. Como é que eu posso aplicar isso aqui? Se eu penso assim, então, se eu penso mais numa dinâmica de matiz, como é que eu posso incluir isso? Raciocina alguma questão, tira uma hipótese, quer dizer, levanta um problema, né? Eu quero a pergunta, eu não quero a resposta. Eu quero que vocês comecem a perguntar a si mesmo sobre as questões ligadas à linguagem da pintura. Beleza, é isso. Hoje foi tchau, tal. Metralhadora, né? Hoje foi metralhadora. Mas vai estar gravado, é, indexado, né? Para vocês poderem retornar se quiserem e tal. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu sei que foi metralhadora mesmo, muita coisa junto, mas de repente restou alguma dúvidazinha, já começa a voltar lá para resolvê-la e para. Não, essa dúvida permanece latente aqui, eu tenho que perguntar, aí entra na próxima aula. Querem ensaiar alguma coisa? O Dupra, Ah, assim, eu achei.
você está falando metralhadora, mas eu achei a aula muito boa, porque eu, por exemplo, acho que ainda sou muito. Eu entendo a autonomia, né, de cada elemento, da linha, do tom, da cor, eu entendo essa função da ação de autonomia de cada um, mas eu acho que ainda estou muito engessado quando eu tento produzir, né, essa autonomia, quando eu tento pensar numa ação desses elementos, né, acho que eu ainda estou um pouco, sei lá, me sinto ainda um pouco engateando, né? Penso só nas figuras geométricas ou a cor funcionando eu que penso muito mais nas primárias, né? Pensando como elementos de fixos de atenção, e aí pensar nas secundárias também me trouxe você falou dessa questão da dinâmica das secundárias, né? De permitir, uma- na minha cabeça ficou como permite mais movimento, né? Diferente da estabilidade Sim, das primárias. Mas aí sim. eu já estava aqui pensando nessa dúvida que você falou, porque aí já pensando na minha pesquisa, né, no meu trabalho, eu tenho aquela coisa da obscuridade, da escuridão, e aí eu gostei de ter visto essa parte do exemplo do Rembrandt na questão da luz, dos escuros estarem trabalhando mais, né, e o claro ser o toquezinho ali, um toquezinho que ele colocou naquela primeira lá do, do, daquele grupo, né, de pessoas, enfim. Mas só que uma outra coisa que eu estava pensando é que eu já tenho tentado trabalhar na questão de neutralizar as cores com a ação das complementares, né, de uma contra a outra, para deixar um campo mais neutralizado e permitir a ação das cores em sua maior saturação. E aí eu já estava pensando já nisso numa questão, em vez da dinâmica de luminosidade, mas pensando numa questão dinâmica de saturação, né? Então, assim, de eu ir desaturando, né, as cores, trabalhando com elas mais desaturadas, para permitir que a ação efetiva seja delas, né, saturadas em determinados pontos, né? É muito raro, inclusive, haver bons exemplos de dinâmica de saturação na pintura. Você encontra no Van Gogh, no Cézanne, né? Em geral, quando você vê uma cor mais ou menos saturada, é a dinâmica de matiz, a dinâmica de luminosidade que está atuando. E porque você começa a clarear muito ou escurecer muito, eu estou degradando a cor, né? Estou aproximando ela do eixo do balão de cor, né? É muito comum, né, degradar a cor, na verdade, com a dinâmica de luminosidade e não com a dinâmica de saturação mesmo. São coisas diferentes. Mas essa não é a hipótese do Rembrandt. A hipótese do Uhum. Rembrandt é a dinâmica de luminosidade como viés de passagem da cor. Agora, eu queria só colocar um negócio. Quando eu montei o exercício ali, vocês devem estar fazendo as suas anotações aí em paralelo, né? Quando eu montei o exercício, eu coloco fundo laranja. Depois eu tenho um jogo de formas, eu vou fazer um desenho rápido no meu caderno de estudo, tal, resolvo, eu vou pensar isso aqui. Aí eu começo a repetir isso na tela com tinta preta. Cada etapa é uma etapa, cada etapa pode ser mais ou menos criativa, pode ser mais ou menos envolvente, pode ser mais ou menos descoberta, né, e invenção, né? E então tenta separar por etapas, não tenta pensar dar conta de tudo ao mesmo tempo, que o próprio quadro começa a sugerir coisas. A gente trabalha no tempo, esse é que é o paradoxo, né? Quando a gente você falou das cores primárias, por exemplo, de repente você tem um resultado lá que no final tem o equilíbrio das três cores primárias. Mas primeiro eu botei uma, depois eu botei a outra e por fim eu botei a terceira, né? Então tem uma sequência, né, no tempo, e essa sequência é determinante para o andamento, para eu saber qual é o próximo que eu vou botar. Então o tempo o que eu estou querendo dizer com isso é que não é tão complexo assim pensar tudo junto, basta separar por etapas. Pensa uma coisa de cada vez, né? Começa aqui, daqui a pouco complica ali, pô, isso aqui era legal eu ter pensado antes, aí começa a ter ingerir, o resultado começa a conversar com você, no meu plano aqui eu comecei, não, eu já fechei, né?
No meu plano ali, eu comecei com compartilhar de novo aqui. No meu, cadê? Tá. No meu plano ali, eu comecei com o meu preto aqui, o meu marrom, né? O meu marrom aqui indo para o preto e tal, né? E, por outro lado, eu não fui para o vermelho, mas de repente, aí quando eu entrei com amarelo e branco é que eu vi que, porra, era mais jogo tem que estar com esse amarelo e branco primeiro, ou pelo menos junto com esse branco junto com o preto, antes de entrar com o amarelo misturado com o branco, entrar com o preto. Aí começa a surgir uma inversão, um deslocamento. Para o meu trabalho é melhor começar fazendo isso, aquilo outro. Depois eu já estou acostumado a trabalhar com as primárias, então eu vou começar botando as primárias mesmo. Primeiro aquela que é mais participante do todo. Ah, sei lá, estou fazendo um fundo laranja, então eu vou botar primeiro o vermelho e o amarelo. E por terceiro eu boto o azul. Depois eu faço as dinâmicas de matiz, ligando isso tudo, igual o Rembrandt fez lá na gravura, bota preto, 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 depois ele faz a ligação, fazendo as dinâmicas. Porra, mas as dinâmicas é que ficaram bacanas aqui, aquelas primárias ficaram meio esquisitas. Aí no próximo você, porra, se eu começar pelas dinâmicas e economizar o uso das primárias e deixar elas só para o final, aí é um outro processo, que de repente é mais condizente com aquilo que você quer obter de resultado. Ou seja, o processo muda tudo, a sequência temporal, né, da construção da imagem vai mudando o resultado, porque ela vai te encaminhando na direção contrária. Então, nosso exercício aqui é de levantar uma determinada hipótese que dê uma certa objetividade, mas é mais para entender o plano, para entender como a gente faz um plano. Um plano é organizar as ideias, né? Organizar as etapas. Se eu não organizar uma sequência, uma lógica interna que me leve sucessivamente a alcançar essa separação entre os ritmos, aí eu estou ferrado, porque vai ser um caos total. Se eu quiser pensar tudo ao mesmo tempo, concatenar tudo ao mesmo tempo, fica complicado de você equilibrar. Já é difícil de equilibrar as três cores primárias, né? Que são três, né? Branco e preto tudo bem, está um do lado, outro do outro, interage e tal, mas a cor não, a cor são três, e aí ainda tem um agravante, tá? Eu esqueci de complementar aqui, teve um comentário que a Sol, acho que fez um comentário, por aqui o nosso balão, ainda tem um agravante aqui, tá? Estou lá, digamos, com um fundo amarelo, que eu comecei a trabalhar, eu sou uma lógica impressionista, né? Olha, uma paisagem lá com fundo amarelo, começo a esquentar aqui, indo na direção do meu vermelho, cheguei lá no meu vermelho, beleza. Tem duas primárias já no campo, só falta a terceira. Aí eu começo a balançar para lá. Quando eu chego aqui no meio do caminho, já tem uma tensão de complementares. Eu nem pensei nisso. Isso não foi compositivamente pré-elaborado, mas ela está lá. Pode estar na outra ponta do quadro, pode estar do lado, mas ela acontece, né? Então, quando você faz uma coisa, mas a minha prioridade foi, pensando no primeiro momento, a gente pensa em alguma coisa, né? Vou chegar no meu azul eu quero que chegue lá para aquelas bandas de lá. E aí, então eu vou começar a esfriar, vou começar a botar verde, verde, até chegar lá. Ah, mas é lá mesmo, que eu tenho certeza que é lá. Então eu já dou logo o meu azul e faço o contrário, faço a passagem inversa. De todo modo, quando eu chegar aqui no meio do caminho, vai tensionar com o meu vermelho. Então, as coisas acontecem meio que simultaneamente, mas a gente, evidentemente que eu posso dizer com certa segurança que todas as relações complexas que a gente viu naquela paisagemzinha do Rembrandt, que eu acho é um susto, né? Eu acho uma joia, assim, uma coisa que brilha, de certa maneira, de integração de tudo ao mesmo tempo, né? Posso dizer com certa segurança que ele não pensou em nada daquilo que eu estou falando aqui. É um achado, né? Alguma coisa ele pensou, ele tem um ritmo ali, ele começou por um lado, por outro, mas não é um pensamento prévio, é um pensamento do próprio acontecimento. Ele tem um plano lá que deu certo, fluiu tão naturalmente que não parece premeditado, entendeu?
quer dizer, não parece não, não foi premeditado. Aquilo é tipo do quadro que acontece, só no fluxo mesmo é que acontece. Então eu acho isso, né? Assim, nesse cruzar com a pesquisa de vocês, o que importa é entender o processo como uma coisa elaborada. Bom, se eu quero separar os elementos, primeiro, o que eles vão fazer no meu quadro? Né? Que prioridade que isso que eles vão fazer no meu quadro tem no todo do quadro? Né? Qual é a relação entre o ritmo da cor, o ritmo do claro-escuro e o ritmo da forma vão ter nesse contexto? Né? Eu estou querendo separar tudo, criar uma orquestra sinfônica de ritmos, então o ideal é que cada um tenha uma certa autonomia, fale de uma, mas evidentemente não vai ter o tempo todo. Né? Aqui vai ser costurado uma coisa com a outra, ali vai ser mais destacado, mas vão funcionar de maneiras independentes. Então, o objetivo nosso seria esse, né? Pensar essa polifonia que acontece dentro da composição de um quadro. Né? Agora, aí, mais alguma dúvida aí? É molezinha, né, cara? Então, porque o que eu quero destacar é que não é a razão que resolve isso, não, tá? É a organização mesmo de ideias, né? Assim, é uma postura, uma procura, mas você tem que estar com a atitude de tentar fazer a coisa e elaborar um plano. E aí começa o jogo, aí você vê se dá certo ou não. Diga lá, Mariana. Eu já comecei a fazer as telas que eu estava para fazer dos estudos, e tem uma outra antiga que eu já botei lá no Drive. Eu não sei se você vai olhar tudo só semana que vem ou se você já quer dar uma olhada hoje. Porque hoje você já fez muita coisa também. Não, aí a cabeça também não dá conta, É, não. Eu acabo perdendo a até porque sensibilidade. daria para eu modificar alguma coisa, talvez, para semana que vem. Não, então, dá mais uma semaninha aí para vocês raciocinarem para fazer essa apresentação e trazer uma questão. Bota uma questão ali no papel, tenta. É evidente que ela vai ter link, né? Porque cada um vai ter a dúvida relativa, na verdade, provocada pela sua própria pesquisa, né? A gente fica tentando linkar, né? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou estudando aqui, né? O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, por isso que eu comecei, na verdade, abrindo o leque, né, de várias possibilidades. Mas é contraprodutivo, porque se eu tenho muita possibilidade, é tão infinita as possibilidades que acaba me deixando travado também, porque o que eu vou fazer com isso tudo? Eu tenho que organizar isso de alguma maneira, né? Eu tenho que aproveitar isso de alguma maneira. Aí eu acho que a pessoa fica mais perdida, né? Do que se a gente estabelecer um contorno do problema, né? O Rembrandt usou assim, né? Estou na dúvida, não sei o que eu vou fazer, faz igual, no seu trabalho, né? Processo. Pega o processo, faz o mesmo processo no seu trabalho. Aí vê, funcionou bem? Pô, não era bem isso, eu ainda gosto mais do Rubens. Aí vai estudar o Rubens. Agora você já tem a base para desenvolver o mesmo tipo de raciocínio sobre outros autores, né? Então, a pesquisa para valer é assim, né? Mas aí eu prefiro ver semana que vem mesmo. Que aí a gente vai fazer mais essa interação, esse bate-bola entre isso que a gente viu hoje e o que vocês pensam em adaptar e em aproveitar, né, na pesquisa autoral de cada um. Beleza? Molezinha, tranquilo? Então ficamos por aqui. Obrigada, professor. Tá? Boa tarde aí, bom trabalho. Boa tarde.